E agora, continuando, né, nós vamos entrar com um debate que tem o tema hoje de compra e venda e avaliação de locadoras, né? E quem vai participar desse debate agora é o sócio-diretor de M&A Overview, Carlos Tristão, economista com especializações em valuation e fusões e aquisições M&A, pós-graduado em Advanced Valuation and M&A Strategy pela Rotterdam School of Management, Erasmus University. Olha só, o currículo dele: atuou como executivo por mais de 15 anos, tendo assumido posições de liderança no segmento de locações de veículos e de equipamentos, e coordena a Câmara de Fusões e Aquisições de Empresas da Associação Comercial do Paraná. Então, quem vai participar? Carlos Tristão. E para moderar esse debate, para bater esse papo, nós teremos a mediação de André Ricardo, CEO da Solution for Fleet, né, consultoria de locadoras, empresa recentemente adquirida pelo Banco Santander. André e Carlos, toca-lhe play agora. Bom debate. Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente vai discutir um tema que está na mídia, né, André? Está na moda, cada vez mais nas páginas de jornal, anúncios de fusões entre locadoras, aquisições. Então, com certeza, o empresário, quando vê essas reportagens, tem sempre a dúvida: será que isso é para mim? Se for, quanto que vale meu negócio, né? Então, hoje a ideia é a gente bater um papo em relação a isso. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o M&A no segmento de locação. Esse tipo de operação societária faz muito sentido no segmento de locação de veículos e equipamentos, principalmente devido à escala, né? Uma locadora que tem mais veículos compra melhor, normalmente tem um custo operacional mais baixo, normalmente vende melhor, e isso gera competitividade, um ciclo virtuoso, né? Aqui é um pequeno quadro, André, do mercado americano de 2000 a 2020, onde mostra que hoje, basicamente, o mercado está dividido entre 3 players, né, aqui em 2020. A Enterprise é a maior locadora dos Estados Unidos, e aqui, esse último pretinho, são as outras locadoras, né? Então, a gente consegue ver que ao longo desses 20 anos, o mercado foi se concentrando, as principais adquirindo menores, e locadoras pequenas ficaram com um percentual menor do mercado, né? Aqui nesse seguinte quadro, a gente traz uma visão em relação às 3 principais do país que hoje têm ações listadas na Bolsa de Valores, né? A gente tem a Localiza, a Unidas e a Movida. E esse quadro ele mostra, desde 2005, o quanto que essas empresas captaram no mercado de capitais depois que abriram suas ações e começaram a ter suas ações negociadas na Bolsa, né? Elas levantaram 6 bilhões, um pouquinho mais de 6 bilhões, e isso é aplicado em compra de veículos, em compra de novas empresas, e isso gera competitividade. Por isso que cada vez mais se torna mais difícil, sem a empresa locadora ela ter um posicionamento comercial bastante forte, competir de igual para igual com essas grandes, porque o capital delas hoje é muito mais barato e mais acessível para o crescimento, né? Aqui a gente traz um quadro, André, que mostra algumas transações societárias ocorridas nesse segmento, somam 5 bilhões, né? É interessante até a ser um valor muito parecido com o que foi captado, mostra que grande parte do que é captado no mercado de capitais é aplicado na compra de empresas. E interessante desse quadro é que, se a gente olhar a coluna da esquerda, quem são os compradores, basicamente são os mesmos que captaram recursos no mercado de capitais, ou, assim como ali tem a Brookfield com a Ouro Verde, assim como há outras empresas que têm fundos por trás, não listados aqui, essas também realizaram operações de M&A, adquirindo parte ou todo de outras empresas, né?
Então, essa é uma tendência da consolidação que realmente veio para ficar e cabe ao empresário realmente procurar se diferenciar e procurar novas formas de captação de recursos cada vez mais atrativas, não dependendo 100% exclusivamente de operações bancárias e onerosas, né? Aqui embaixo, André, a gente traz também um tópico que vem sendo notado, e você é testemunha disso, que são os novos movimentos, a tecnologia entrando forte nesse segmento e a experiência do cliente, né? Então, se a gente pensar as últimas transações, hoje até eu conversei com o diretor de M&A da Unidas, o Daniel, que é amigo de longa data, e ele estava comentando que a estratégia hoje da Unidas também é a tecnologia a serviço da experiência do cliente, né? Então, se pensar as últimas transações da Unidas ou da Localiza foram em frente de tecnologia. A tua companhia é um exemplo de muito sucesso de empresa que veio trazer soluções diferenciadas ligadas à tecnologia, e essa é uma tendência muito forte desse segmento de locação, né? Aqui a gente traz, eu vou sair um pouquinho do segmento de rental, só para a gente contextualizar a questão do valuation, né? O que é valor e o que é preço. Há uma diferença bastante significativa entre o que é valor para mim, por exemplo, empresário que tenho laços, às vezes, emocionais com o negócio, fundei e tudo mais, em relação ao preço negociado no mercado, né? Quanto mais pensado isso, quanto mais planejado e estruturado esse movimento, mais o preço tende a estar mais próximo do valor da tua expectativa como empresário, né? E esses três vieses aqui ajudam a trazer esse preço mais próximo do valor. Então, por exemplo, para quem? Para quem que eu estou vendendo, né? Então, minha locadora é uma locadora com forte posicionamento regional. Eu estou muito forte naquela região. Opa, essa locadora tem determinado valor para um grupo que quer ir para lá. Não, minha locadora, ela cria valor, eu venho crescendo muito, tenho um forecast de venda, tenho um planejamento de vendas grande e, ela pode fazer muito sentido para um fundo de investimento que quer aportar dinheiro e fazer os seus rendimentos crescer. Então, para quem que eu estou vendendo, né? O contexto, o time, né? Então, hoje é um momento em que os veículos estão bastante valorizados, a situação macroeconômica andando de lado, novos comportamentos, como o carro por assinatura chegando. O que isso impacta no preço que o mercado paga sobre os ativos de locação? Então, são itens para sempre olhar e sempre pensar com antecedência, de forma a se preparar para os melhores momentos de alta, eventualmente, ou mais alinhados ao que você quer para o teu negócio. E olhar para dentro, né? Como é que está a tua empresa por dentro? Como é que está a tua contabilidade? Aqui é um fórum contábil. Como é que estão as suas finanças? Como é que está a sua operação, seu atendimento, a tua performance operacional? Então, pode ter valor mais ou menos uma operação com esses diferenciais, né? E aqui, André, a gente traz algumas ferramentas que ajudam a aproximar diferentes expectativas, né? É muito comum a gente que está no dia a dia de mesa de negociação, desse tipo de transação. Às vezes o empreendedor ele está vendo lá na frente, ele está crescendo 15% ao ano, 20% ao ano, e ele coloca um valor no ativo bastante diferente do que é a expectativa do investidor que está aportando, né? Então, há algumas ferramentas que ajudam a aproximar essas diferentes expectativas. Primeiro, você, comprador, você está enxergando o mesmo futuro do que eu? Então, espera aí, eu estou focado... Você trazer consistência, você tangibilizar o que é esse futuro, né? Então, eu estou focando na alocação de equipamentos na região X, porque é um tipo de operação que a penetração da alocação é muito menor, tem X players no Brasil, nenhum atua na minha região, né? Existe uma tangibilidade, então isso com certeza ajuda a tangibilizar essa diferença. E outra vamos compartilhar o risco, né? Então, há, por exemplo, em contratos, cláusulas de earn-out, de bonificação para o empreendedor, se atingir determinadas metas, determinados resultados. Então, são por exemplo, ferramentas.
Vamos compartilhar riscos, sinergias. Por isso que no segmento de locação, operações de fusão e de aliança são tão comuns e fazem tanto sentido, né? Porque se compartilham riscos, compartilham sinergias e buscam esse crescimento compartilhado. E aqui, basicamente, André, a gente traz algumas principais metodologias de avaliação, né, que são, rapidamente aqui, né, que são as principais metodologias que o mercado precifica quanto que vale um ativo, né? Uma empresa, ela se faz por um valuation por uma avaliação patrimonial, basicamente ativo menos passivo. Isso dificilmente é usado numa operação de M&A, porque não há um caráter estratégico nesse tipo de avaliação, né? Se você vai avaliar uma indústria, pode fazer sentido, né? Quanto você tem de maquinário, quanto você tem de dívida, quanto que sobra. Esse é o valor ao sócio, né? Por uma locação, o valor da locadora está muito mais no intangível, no futuro, no potencial futuro, do que propriamente no valor da frota, no valor do patrimônio em si, como você bem comentou no início, né? Uma avaliação por múltiplos, que você bem conhece, é uma avaliação bastante utilizada no segmento, nas operações de fusão e aquisição, porque tem um caráter bastante prático. Então, você olha no mercado quanto estão sendo negociadas as empresas desse segmento, por qual múltiplo por exemplo, EBITDA, de faturamento, de lucro líquido, que foram negociadas as empresas nas últimas transações de M&A. Então, com múltiplo, você consegue trazer um intervalo de valor para a tua empresa mais prático, mais em relação ao mercado, né? Tem a avaliação de fluxo de caixa descontado, que tecnicamente é a mais aceita pelo mercado, que você entende os seus números e faz uma projeção de resultados nos próximos anos, considerando principalmente o fator caixa, né? Quanto que sobra de caixa ao longo do próximo período, traz mais uma perpetuidade, né? Mais considerando que a empresa vai continuar ao longo do tempo, traz isso a valor presente por uma série de critérios. Depois, se houver perguntas, a gente detalha, mas essa é uma metodologia muito importante para se conseguir chegar mais próximo do que vale uma companhia. Porém, é uma metodologia que as empresas, por vezes, não dão tanta atenção, e mostra também uma falha de gestão por parte da empresa, que não dá tanta atenção para isso, de certa forma até afastando parte dos investidores quando entendem que a empresa não tem um planejamento bastante consistente em relação ao futuro, né? Avaliação de empresas early stage, né, em estágios iniciais, então startups aí que estão no mercado, você vê Nubank valendo X bilhões de reais, empresas que não têm um móvel, uma cadeira, não têm um ativo e valem tanto, né? Por quê? É uma avaliação diferente, é um outro formato, há metodologias de mercado, método Berkos e outros vários, mais ligados ao estágio em que a empresa está e aonde ela quer chegar em relação aos resultados históricos que ela não tem. Então, é mais ou menos assim, o empresário fala assim, olha, estou embarcando nesse foguete, eu vou para a Lua, chegando lá a gente vai fazer muita coisa, mas eu estou aqui nesse estágio. Eu preciso mais de 1 milhão para construir mais um ano de foguete. Você quer estar comigo? Eu te dou 10% da empresa. Opa, 1 milhão, 10%, então você está precificando uma empresa lá por 10 milhões. Então, é uma forma invertida de trazer o valuation. Na prática, para esse público que são financistas e empresários, né, que atuam de forma tradicional, é difícil até imaginar como que se precifica dessa forma. Olha, eu te dou 10% por X, né? Mas é assim que o mercado tem visto. E, por último, André, eu queria trazer essa questão do EVA, né, que é o valor econômico agregado. Esse é um indicador muito importante para as locadoras. Você, contador, você, CFO, responsável pelas finanças da locadora, olha esse indicador com bastante atenção, porque é ele que é o principal drive em relação à criação de valor da locadora. O que é o EVA? Você, basicamente, entende qual o teu custo de capital. Para você captar dinheiro no mercado, você capta, por exemplo, 10%, né? Tira imposto de renda, né? Porque você tem no lucro real, você tem essa questão. Vou imaginar que o teu custo de
de aquisição do capital em torno de 6%. Qual que é o valor que eu consigo trazer meu retorno sobre o capital investido? É 12%. Opa, você tem esse spread de criação de valor em torno de 6%. É isso que o mercado quer ver. E isso que traz fundos de investimento para investir, é isso que o mercado de capitais põe tanto dinheiro em locadoras listadas. Por quê? Porque qualquer dinheiro ali, eles sabem que, mantidas as taxas de crescimento vindas, é possível se fazer dinheiro, é possível se criar valor. Então, são drivers bastante resumidos, mas para dar um norte para o empresário aqui em relação à avaliação da empresa. Não sei se eu consegui ser claro, André, a ideia não é ser muito técnico, a ideia é trazer, se fazer entendido a todos. Fico à disposição para a gente debater, trazer perguntas aí, histórias de todo mundo. Tenho certeza que todo mundo tem muito a acrescentar.